Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. O apóstolo Tiago traz um assunto bem interessante e difícil no final da sua carta, capítulo 5, a partir do verso 15 até o 16, ele diz: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele faz uma associação entre oração, pecado e cura. Nós não podemos de maneira alguma afirmar que toda doença é fruto do pecado. De maneira alguma. A história de Jó mostra isso claramente, há outros exemplos bíblicos também. A doença pode vir por vários motivos, a permissão de Deus com certeza. Mas também não podemos dizer que algumas vezes a doença vem por causa do pecado. A Bíblia coloca isso, por exemplo, Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo que a maneira errada como eles viviam, principalmente como eles participavam da ceia, trazia consequências sérias para a vida deles. E ele chega a dizer que essa era a razão pela qual muitos estavam doentes, mortos espiritualmente e passando por problemas na sua vida com Deus, né? Então, a gente vê a seriedade do relacionamento com Deus para que dificuldades maiores não aconteçam na nossa vida física até. Jesus cura um homem, João capítulo 5. Este homem estava doente há 38 anos, paralítico, e no final, no verso 14, capítulo 5, verso 14 de João, Jesus encontra com ele e diz: olha, viva de uma maneira correta, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Não obrigatoriamente Jesus diz de uma doença, mas ele liga que é possível sim que isso ocorra. A pessoa, por causa de uma desobediência a Deus, de um pecado, passar por uma tribulação, uma luta, uma doença. Portanto, o grande desafio de Deus para nós é orarmos e vivermos bem, em paz com Deus, em santidade, para que a gente não sofra as consequências da nossa desobediência. Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus justo. Deus é um Deus misericordioso que cuida de nós e nos ama, que nos perdoa, mas Deus também ele pune e disciplina o pecador, porque ama o filho que faz o mal, embora odeie o pecado que ele cometa. Portanto, o desafio de Deus colocado por Tiago é muito interessante. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E aqui o confessar não é uma confissão auricular, conforme algumas doutrinas a têm, não é também a ideia de ter um momento no espaço público para que as pessoas possam ir ao culto e publicamente confessar os seus pecados. A ideia é uma ofensa particular, você procura o seu irmão, pede perdão a ele e vice-versa. Mas há um detalhe aqui, esta confissão não perdoa. Você não confessa o pecado para o seu irmão para perdoar ou para receber o perdão. Mas o texto termina no verso 16 dizendo: para serdes curados. Nós somos curados, ou seja, nós somos restaurados, tanto no nosso relacionamento, como também somos curados na nossa vida física. Carregamos os nossos pecados. O Salmo 32 diz: a mão de Deus pesa sobre nós, amassa os nossos ossos e leva a nossa vida ao fim. Ele usa a expressão sequidão de estio, mas Deus, pelo perdão, pode trazer novamente a restauração. Portanto, não permita que o pecado acabe ou definha a sua vida espiritual e, quem sabe, traga consequências à sua vida física. Leve sempre a sua vida com Deus a sério e em santidade, para que o Senhor possa trazer restauração e renovação. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade do perdão. Obrigado porque o Senhor traz cura através do perdão. Obrigado, ó Pai, pela oração que o Senhor nos dá o caminho e acesso ao Senhor, e pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, única e exclusivamente, temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Mas dá-nos, ó Deus, a restauração dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos,
com parentes, com familiares. Traz, ó Deus, restauração do nosso relacionamento com o Senhor, lembrando que o pecado é uma quebra de relacionamento com o Senhor. Dá-nos a graça de vivermos em santidade. E abençoa, Deus, a nossa vida contigo, para que sejamos testemunhas vivas de Cristo Jesus. Traz restauração, cura, perdão na nossa vida física e emocional. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.